o lado humano das coisas. O lado humano das coisas. Colossenses está depois de Efésios, Filipenses, e aí em seguida está Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Pelas palavras do texto, você já pode ir vendo que Deus está se referindo ao lado humano das coisas. Talvez você vai começar a pegar o fio da meada da mensagem já. Verso 13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra alguém, assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o selo, o vínculo da perfeição. Eu queria convidar você para colocar a Bíblia no banco. Se você puder, a gente orar. Eu queria que você orasse a seguinte oração. Nós vamos orar para não falhar no lado humano das coisas. Eu queria que você pedisse a Deus: me ajuda a lidar com a minha humanidade, mas me ajuda a lidar com a humanidade dos outros. Porque se a gente falhar nesse ponto, o sobrenatural, que é o outro lado das coisas, vai ficar prejudicado. Eu já preguei a mensagem, podia mandar você embora, mas eu vou estender ela mais um pouquinho. Só ore nesse momento. Pai, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, a reunião mais santa que a gente pode participar, e o Senhor tem a maior alegria de estar no nosso meio. Quem celebra Deus no nosso meio nessa manhã? Deus está no nosso meio. Obrigado pelos teus anjos que estão aqui. Eu celebro agora a tua palavra eterna, poderosa, santa, essa palavra poderosa que nos inspira, nos ajuda, nos abençoa. Eu abençoo a tua palavra em nosso coração. Eu abençoo a nossa humanidade. Eu abençoo a revelação que o Senhor vai trazer para o nosso coração. Eu te dou graça. Alguém diz comigo: Senhor, quero te dar graças por me alimentar mais uma vez, de uma forma tão especial, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Aleluia. Antes de pregar essa manhã, eu queria mais uma vez enfatizar o privilégio dessa reunião. Talvez a gente se acostuma a vir à casa de Deus e a gente perde o senso do privilégio que é quando o povo de Deus se reúne. Deixa eu dizer algo para você: quando você está em casa com a sua família, é uma coisa boa. Todo mundo se sente feliz, não é? E os anjos que moram na sua casa, quem acredita que tem alguns anjos que moram na sua casa? Moram com você, nem pagam aluguel e moram lá. Quando você está reunido lá com sua família, os seus anjos estão lá. Eu sempre gosto de imaginar, quando nós estamos dormindo, os anjos que dormem conosco no quarto. Mas quando a igreja se reúne é diferente. Você precisa entender o valor do culto, porque o próprio Deus vem para o nosso meio. Embora Ele envie os anjos, Deus está literalmente no nosso meio. Alguém dá glória a Deus? Alguém reconhece a presença dEle? Essa alegria, esse barulho que a gente faz aqui não é emoção, não é da nossa carne. Deus está no nosso meio. E Ele nunca aparece num lugar sem fazer nada. Ele sempre faz algo maravilhoso. E quando Deus nos reúne, irmãos, Ele reúne o seu povo precioso. Sabe, pode estar havendo muitas reuniões importantes no mundo hoje, ou reuniões que não são importantes, mas que tem muita gente. Geralmente, as reuniões que tem mais gente são as menos importantes. Estádios de futebol com milhares de pessoas, apenas para ver uma bola sendo jogada de um lado para o outro. Sem vida, sem Deus, sem nenhum objetivo. Tantos lugares cheios de pessoas para fazer shows e Deus não está lá.
As igrejas têm pouca gente, mas Deus está no meio delas. Você precisa entender o privilégio de estar aqui. Eu ainda preciso falar um pouco mais antes de pregar. Porque o momento que Deus nos reúne é o momento que Deus passou a semana esperando aquele momento para falar com a gente. Você que falta muito aos cultos, lembra que Deus sente falta de você. E deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, elas gostam de sentar sempre no mesmo lugar. O pastor Joel, se você quiser encontrar ele, é só olhar para cá. Ele sempre está ali. Mas a irmã Érica sempre está do lado de cá. E a irmã Ana Paula, ela senta lá naquele cantinho. E se ela não vier no culto, o lugar dela fica vazio. E quando a gente sabe, é fácil saber quando você faltou ao culto, a gente só olha para o seu lugar. Se perto daquela coluna não tiver um casal lindo, você já sabe que eles não vieram ao culto. Porque o seu lugar está sempre ali. Queria que você soubesse que Deus, quando Ele olha para a sua igreja, Ele fala: o lugar do irmão ficou vazio hoje. O lugar da irmã ficou vazio hoje. Onde ela está hoje? Porque o seu lugar na casa de Deus tem até lugar marcado para você na casa de Deus. Quem celebra o seu lugar na casa de Deus? Eu celebro o meu lugar na casa de Deus, porque Deus é tão bom. Então, vamos à mensagem. Nessa manhã, Deus, Ele me trouxe essa mensagem que eu quero começar, na verdade, com o seguinte pensamento: Deus é um ser divino. Ele é sobrenatural. Agora, Ele não está preso no natural, Ele está acima do natural, não é verdade? E Ele nos convida a vencer o natural, a vida humana, através do sobrenatural, não é verdade? Não é isso que nós estamos buscando aqui? A vida espiritual é uma vida superior. Todo mundo concorda? Só que tem uma coisa: é superior, mas não é separada da vida natural. Não é desconectada. E hoje eu creio que Deus tem uma mensagem simples para nós, mas é uma mensagem importante, especialmente para nós que somos espirituais. Nós que espiritualizamos a vida, e precisamos fazer isso, porque a vida é espiritual. Porém, nós não podemos ignorar o lado humano das coisas. E a mensagem hoje é o reverso. A gente está sempre levando para o sobrenatural. E hoje Deus está dando um U-turn e levando a gente para dar uma passeadinha na importância do lado natural das coisas. Por ser tão espiritual, quem gosta de ser espiritual aqui como eu? Amém? Por sermos tão espirituais, a gente pode ser levado a desprezar um pouco e diminuir o lado natural das coisas. E nesse diminuir, você pode vir a pecar contra as leis de Deus no lado natural das coisas. E o problema é que quando nós falhamos no lado natural, no lado humano das coisas, que é um lado chato, vamos reconhecer. A gente se empolga ou não com o sobrenatural? É fantástico ou não? Só que tem um lado natural que é meio chato. E quando a gente quebra a lei no lado natural, nós falhamos também no sobrenatural. Porque quebrar a lei no lado humano traz consequências no lado espiritual. Gente, hoje Deus, eu quero celebrar muito o Deus que nos ensina nessa casa. Porque deixa eu dizer para vocês, irmãos, quando eu trago uma palavra para vocês aqui, é porque Deus me ensinou primeiro. Eu celebro muito o Deus que me ensina, para poder ensinar os irmãos. Então vamos lá. É preciso atentar para a importância do lado humano das coisas. Nós buscamos o sobrenatural, mas Deus não está somente lá. Deus também está no lado humano das coisas. Deus não ignora, não descarta o lado natural das coisas. Deixa eu dizer para você que
Deus também está no lado humano. Eu quero ser uma pessoa espiritual, mas eu não quero falhar no lado humano das coisas. E deixa eu começar a falar o que é o lado humano das coisas. É o lado das relações com as pessoas, é o lado dos sentimentos das pessoas, é o lado dos protocolos humanos que devem ser seguidos. Exemplo. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. As pessoas já não fazem muito isso hoje. Mas existe um protocolo humano que as pessoas antigas faziam. A Bíblia diz, em várias leis, quando você passar diante de um velho, você cumprimenta. Se você estiver sentado e passar um velho, você se levanta. Isso acontecia antigamente, quando se respeitava mais o lado humano das coisas. Deus está nos protocolos humanos. Por exemplo, Deus está nas preparações antecipadas que devem ser feitas para qualquer interação humana. Vamos falar um pouco de logística, talvez. Por exemplo, para eu e você estarmos aqui nessa manhã, com certeza, todos aqui tiveram que, no mínimo, escovar os dentes. E trocar aquela roupa com a qual você dormiu. Queria agradecer você de não ter vindo com a roupa que você dormiu. E, naturalmente, você respeitou um protocolo humano. Você respeitou o lado humano das coisas. Quando você fez isso, você estava tentando, não só respeitando a Deus, mas respeitando os seres humanos que estão... Você está entendendo o lado humano das coisas? Que a gente não pode ignorar sendo pessoas espirituais. Eu queria dizer que o lado sobrenatural que nós estamos buscando na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, esse lado sobrenatural começa no natural. Ao desprezarmos o lado humano das coisas, nós não percebemos isso, que o sobrenatural começa... Por exemplo, quando você quer entrar na presença de Deus, Jesus deu alguns protocolos. Ele diz, entra no teu quarto. Então tem um quarto humano que você entra. Fecha a tua porta, tem uma porta para você fechar. E até agora você não sentiu a presença de Deus. Até agora você nem entrou. Você só está preparando. Só entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E ora ao teu Pai que está em secreto. E mesmo quando você começa a orar, o céu ainda não desceu. Tem um lado humano, tem uma parte humana da oração. Eu queria ilustrar isso dessa maneira. Você já deve ter visto nos filmes antigos, aqueles carros antigos, os primeiros carros que foram feitos, ele não tinha chave na ignição, mas tinha uma manivela, um ferro que colocava na frente do motor, alguém ia lá e rodava, o carro pegava para poder começar a sair do lugar. Lembra disso? Já viu isso? Porque embora o carro tinha um lado, digamos, sobrenatural, que é quando a gasolina explodia e começava a mover o motor, sem ninguém empurrar, antes daquele carro pegar, você tinha que fazer um movimento mecânico, sem power, sem a chavinha que tem hoje. Hoje tem até um botãozinho que a gente liga e já sai, mas naquela época não. Então, aquele movimento ali é o lado natural das coisas. Eu estou quase caindo aqui, mas não vou cair não. Acostumado com o meu lugarzinho aqui. Nós abrimos o mundo espiritual pelo lado humano. Por favor, preste atenção nisso. Quando você pega a Bíblia para ler, você não sabe nada sobre ela, especialmente quando você pegou ela pela primeira vez. E você começa a ler, eu garanto para você que você não entende nada. Você está trabalhando no lado humano, para você poder chegar no lado sobrenatural, que é quando você recebe uma revelação e você fica todo empolgado e você quer até pregar para os outros. Mas antes disso, você gastou horas e horas numa atividade maçante, numa atividade cansativa. O sobrenatural começa no natural. Quando você entende isso, você vence a preguiça de orar, você vence a preguiça de levantar, você entende que quando Deus te acorda de madrugada, não é porque Deus me acordou, nem sei porquê. Oh, really? Você não sabe por que Deus te acordou. Quando você precisa tirar a coberta, não, vou orar aqui mesmo. Vai orar nada, você vai dormir de novo.
Você precisa entender que o sobrenatural começa no natural e você tem que superar o natural para você poder entrar no espiritual. Então nós não devemos desprezar esse lado e temos que ter cuidado para não pecar nesse lado. Tá? Uma mulher estava com a doença de uma hemorragia há 12 anos, a mulher do fluxo, e ela teve essa ideia de: se eu tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, o sobrenatural aconteceu. Virtude saiu de Jesus e curou a mulher instantaneamente. Mas teve um lado natural. Ela vará a multidão e ela tinha que tocar. Só imaginar, tocando não ia resolver o problema. Se ela tivesse ficado no meio da multidão, imaginando, e nunca tivesse conseguido chegar perto de Jesus, e nunca tivesse conseguido realmente tocar na barra da roupa dele, ela não teria sido curada. Existe um lado natural. E deixa eu dizer para você, as pessoas pecam muito no lado natural. Elas ignoram. A gente não faz muito caso, às vezes, do lado natural das coisas. No entanto, o Deus sobrenatural, o Deus espiritual, criou as coisas físicas, criou a rotina humana, criou o chuveiro para você ter que tomar banho, ele criou a cama para você ter que dormir, ele criou as coisas que são completamente físicas, naturais, humanas, criou as pessoas para você ter que dar bom dia para elas, mesmo quando você não está com vontade. Ele criou esse lado natural que é fácil a gente ignorar. E a gente, por não ver espiritualidade nessas coisas, por não ver sobrenaturalidade nessas coisas, a gente diminui essas coisas. No entanto, tenho certeza que todos nós vamos admirar uma pessoa que sabe ser gentil, uma pessoa que sabe abrir a porta para alguém, uma pessoa que sabe cumprimentar alguém bem, uma pessoa que sabe sorrir, uma pessoa... Eu estou tentando melhorar, eu realmente quero melhorar no meu lado natural das coisas. Não vejo muita dificuldade para mim no lado sobrenatural. Gosto de orar, eu gosto de ler Bíblia, eu gosto de jejuar. Para mim, eu já alcancei uma naturalidade nessas coisas. Porém, existe um lado que Deus observa a gente. Muitas pessoas espirituais ignoram o lado natural das coisas e pecam. Deus não é só oração, leitura de Bíblia, jejum e vinda à igreja. Deus não é só isso. Deus também é relacionamentos, submissão uns aos outros, marido respeitar a esposa como lado mais frágil, lavar louça, limpar um banheiro, fazer alguma coisa dentro de casa que não é suposto o homem fazer. Deus também é cuidar do corpo. Deus também é comer bem. Deus também é conversar direito, ser gentil na conversa, falar num tom respeitoso com as pessoas. Alguém diz comigo: Deus admira essas coisas. Deus admira essas coisas. Eu queria colocar, antes de eu continuar pregando essa mensagem nessa manhã, eu queria colocar um elemento que é muito real em cada um de nós. Queria convidar a Milene, vem cá rapidinho, só porque você está aqui mais perto. Mas, fica aqui do meu lado, por favor. Imagina que eu e ela estamos conversando. Mas, fica aqui. Quero levar você agora, nessa ilustração, para o Salmo 91, verso 12. Você não precisa abrir, mas o Salmo 91, verso 12 diz assim: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Tá? Enquanto você está aí, fica aqui só um pouquinho. Lê um versículo comigo em Mateus. Deixa eu te falar qual é. Que eu quero colocar os anjos. Eu quero colocar os anjos na nossa relação aqui. O verso que eu quero ler com você é Mateus 18, 10. Mateus 18, 10.
Eu estou com esse costume agora de misturar a mensagem. Pregar um ponto e já ir lá no outro. Mas eu vou seguir o Espírito Santo. Mateus 18:10 diz assim: Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, falando das pessoas, tá? Por quê? Porque eu vos digo que os seus anjos, come on, church, os seus anjos, o que eles fazem? Sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então eu queria que você imaginasse o seguinte: eu encontrei a Milene na rua e a gente está conversando. Só que quem estava junto com a Milene antes de eu encontrar com ela? E quem estava junto comigo antes dela encontrar comigo? Uma coisa que a gente ignora quando se relaciona com as pessoas é que tem 2 anjos no mínimo naquela relação. Tem 2 anjos no... Come on, church. A gente não anda sozinho. Quando você pensar em desabafar com alguém, xingar a pessoa e humilhar ela, sério, vem mais para cá, Milene. Quando você pensar em ofender alguém e falar mal dela para ela e desabafar na cara dela, lembra que o anjo dela vai dar um relatório. Lê comigo de novo. Lê comigo de novo, Mateus 18:10. Lê de novo, por favor. Lê de novo. Eu quero ler o verso 9. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Melhor é entrar na vida com só um olho do que tendo 2 ser lançado no inferno. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem a face de meu Pai que está nos céus todos os dias. Eu quero que você imagine o seguinte: eu encontrei com a Milene, falei com ela uma palavra que eu não deveria ter falado, o anjo dela notou e foi diante do pai. Ele chegou lá e o pai perguntou: como é que foi lá? Bom, ela teve um encontro hoje. Ela teve um encontro com a pessoa. Você sabe o que, pai, que a pessoa falou para ela? Falou isso, isso e isso. Jesus disse: os seus anjos veem a... Quando você pensar em se defender, lembra que o teu anjo já foi lá. Quando você pensar: eu podia ter falado isso, não precisa não. O teu anjo já foi e deu o relatório inteiro daquela... A conversa foi por telefone, ninguém viu, mas o teu anjo escutou. A conversa foi no quarto, era só o casal. E eles estavam humilhando um ao outro. E os anjos dele transcreveram a conversa inteira para Deus naquele dia. Porque Jesus falou: os anjos veem a face de meu Pai todos os... Você não pode desprezar uma pessoa. Obrigado, Milene. Você não pode desprezar uma pessoa. Sempre que eu vou fazer visita na casa de alguém, uma coisa eu tenho certeza: o meu anjo vai comigo e chega lá, ele vai encontrar com o anjo que está na outra casa. Nós precisamos ter os olhos espirituais mais abertos no sentido de, mesmo você nunca ter visto um anjo, você ter consciência que eles estão lá. Porque eu sei que os anjos trabalham comigo. Eu venho para cá geralmente meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Quando eu subo essas escadas, eu sei que o anjo que vem comigo não ficou lá em casa dormindo e eu vim sozinho para a igreja. Você acha que ele ficou lá em casa? Ele não veio comigo para cá? E quando eu estou descendo, apagando essa luz, descendo essas escadas, indo para casa, quem eu tenho certeza que está comigo na hora que eu abrir a porta ali? Come on, church, eu tenho consciência da presença dos anjos. Alguém adora a Deus? Alguém celebra o Senhor? Um minutinho aí. Come on, church. No lado natural das coisas, os anjos nos observam. Eu queria que você pensasse um minutinho na reação dos anjos. Se nós pudéssemos fazer uma conferência dos anjos, os anjos que trabalham na terra, só esses, ia ser muito interessante ouvir o relatório dos anjos que trabalham na terra. Porque o que eles têm que tolerar com alguns crentes não é brincadeira.
Você pode imaginar um anjo conversando com o outro, falar, quem é o que você está guardando? Eu estou guardando aquele fulano lá. Como é que é? Ah, você não tem ideia. Você não tem ideia as coisas que eu tenho que... O que eu tenho que ouvir daquela boca. É tanta reclamação que aquela criatura faz, que eu não escuto aquela criatura adorar. Você pode imaginar o sofrimento que os anjos têm, que você não pensa nisso. Nós somos tão presos em nós mesmos que nós não imaginamos o que passa na mente dos anjos. Porque se ele está comigo, e ele está vendo como eu lido com a minha esposa, como eu lido com as coisas, como eu dirigindo no carro, eu xingo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu meto a mão na buzina, o anjo põe a mão assim e fala, até quando eu vou andar com essa criatura nesse carro? Até quando eu vou tolerar esse desrespeito? Fala para mim se os anjos não sofrem. Eu não quero pecar do lado natural das coisas. E foi isso que o Senhor falou comigo. Foi isso que Ele falou comigo. Existe um lado natural dessa sua vida sobrenatural. Presta mais atenção. Segue as regras. Seja gentil. Tenha vitória sobre essa raiva, sobre essa impaciência. Joga essa amargura embora. Está estragando o lado natural das coisas. E ao estragar o lado natural, está prejudicando o seu lado espiritual. Show. Quem celebra Deus nessa manhã? Quem dá graças ao Deus que nos ensina nessa manhã? Louvado seja o Senhor. Show. Deus também é relacionamentos, tá? O lado humano das coisas é um lado chato. Vamos ser honestos. Alguém pode dizer, desabafando, oh meu Deus, como as pessoas são difíceis. E a gente tem que concordar que elas realmente são. Mas Deus não nos isentou de lidar bem com pessoas difíceis. Porque esse é um lado humano das coisas. Se você prestar atenção, nós somos mais testados no lado humano do que no sobrenatural. Não há muitos testes no lado sobrenatural. Quando a gente encontra, porque a gente tem encontros com demônios ou encontros, quando a gente tem esses encontros espirituais, eles são raros e eles não são muito problemáticos. A gente tem as armas, a gente tem o sangue, a gente tem a autoridade, a gente tem a revelação, a gente tem o Espírito Santo. Essas interações espirituais, elas são raras e elas são fáceis de resolver. Mas as relações humanas são o problema. Porque elas são todo dia. Elas são constantes. Você tem que fazer comida de novo. E dependendo da frustração com a qual você está indo para o fogão, a comida vai sair ruim, porque você está dizendo, de novo, eu tenho que cozinhar de novo. E essa louça, como eu odeio ver essa louça, cuidado com o lado natural das coisas, é onde você desqualifica. O lado do cansaço é um lado humano das coisas. Ah, mas eu já fiz, eu não vou fazer de novo. E Deus está te testando. Porque quem falou para você que você não pode fazer cansado? Deixa eu contar uma experiência que veio agora. Um pastor muito crente lá do Brasil, que eu amo muito ele, lá do Nordeste, na igreja dele, ele tem uma igreja com 6 cultos. Atualmente ele prega em 6 cultos. Então ele fala que ele sai do culto com as pernas inchadas, de ficar em pé, de pregar 6 mensagens em 6 cultos. Ele faz questão de pregar nos 6 cultos. Imagina, um dia ele pegou o seu carro, depois do último culto, ele falou que a única coisa que tinha na cabeça dele era ir para casa comer. A esposa já tinha ido embora, e ele ia sozinho para casa. E quando ele saiu ali em João Pessoa, na Paraíba, ele passou por uma rua e ele viu um grupo de pessoas que estava ajuntando no lugar porque havia tido um acidente, uma pessoa no chão. Ele viu o corpo de uma pessoa no chão. Mas ele disse, eu estou tão cansado. É a hora que a sua humanidade te desqualifica. Eu estou tão cansado, eu não posso ajudar mais. E ele foi para casa. E ele virou, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já preguei em 6 cultos hoje. Eu já fiz o que eu devia fazer. Sabe quando você... E quando ele continuou andando, o Espírito Santo falou com ele, quem falou para você que pastor descansa? Quem falou para você que cansaço é desculpa para não fazer o bem? E o Espírito Santo começou a falar com ele, e ele começou, na verdade, a ser confrontado e se arrependeu, e começou
na verdade, chorar dentro do carro e fez a volta e começou a voltar para aquele lugar. E enquanto ele voltava, ele fez a seguinte oração: se tem uma pessoa ali, não deixa ela morrer antes de eu chegar lá. Porque se ela morrer, eu vou me sentir muito culpado, porque eu não queria ir lá. E você está me mandando de volta lá. E ele voltou lá. Quando ele chegou lá, ele foi abrindo o caminho e chegou, tinha uma moça no chão. Ela tinha sido acidentada, talvez por um carro, e ela estava ali, havia sangue no chão, a cabeça dela estava virada para o chão, e havia uma Bíblia rasgada, a Bíblia estava até ali. E as pessoas ao redor, e ele não sabia quem era aquela moça, mas ele chegou, virou o rosto dela, e ela estava viva ainda. E ela, quando virou o rosto e reconheceu, ela disse o nome do pastor: Pastor fulano, que bom que você veio. Eu sei que eu não vou morrer mais. Gente, aquela moça foi levada para o hospital, o pastor contactou os médicos e ela foi salva. E Deus falou na vida daquele pastor: quase que você ia perder uma oportunidade de salvar uma vida. Porque o lado natural das coisas é um lado sério. É um lado que você precisa orar e pedir a Deus para que você seja aprovado. As pessoas que são espirituais aqui, quem é espiritual aqui comigo? Nós que somos espirituais, não temos problema em lidar com o espiritual. Tem uma moça que está pregando comigo aqui hoje. Deixa ela aqui. Nós que somos espirituais, temos problemas em lidar com o natural às vezes. Às vezes nós somos desqualificados, não no lado espiritual, mas no lado natural. Porque o lado humano das coisas, existe um lado bem humano. Fala comigo assim, bem humano. Deixa eu te falar o que isso significa. Significa a fraqueza dos outros. Significa que às vezes você tem que lidar com a incompetência de alguém, com a ignorância de alguém, com a vagarosidade de alguém, com a má vontade de alguém, com o endurecimento de alguém e com um monte de outras coisas. Porém, tem 2 versículos que nos confrontam, que primeiro deles é Gálatas, capítulo 6, verso 1. Se você quiser abrir, depois eu vou ler Romanos 15, 1 e 2, mas Gálatas 6, verso 1 diz assim: Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vocês que são o quê? Espirituais. Fazei o quê? Corrigir o tal com espírito de mansidão. Deus está dizendo aqui, você que é espiritual, cuidado quando você se topar com aquele que não é tão espiritual assim. Cuidado quando você lidar com aquele que, na verdade, está sendo carnal, está falhando, está pecando. Porque se você é espiritual, você tem que lidar bem, com mansidão. Veja, não é fácil ser espiritual, é? Não é fácil. Agora, um outro texto forte que me confronta e deve confrontar você também, porque está na palavra de Deus, é Romanos 15. Faço questão de você abrir, se você puder. Voltando algumas páginas de Gálatas para trás, aí você encontra Romanos, no capítulo 15, verso 1 e 2. Porque aqui os espirituais são chamados por um outro termo. E o termo é: ora, nós que somos fortes. Ai, ai, ai. Devemos o quê? Suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Eu queria falar de coração com os espirituais aqui, porque eu tenho orgulho das pessoas espirituais dessa igreja. Eu tenho orgulho das pessoas espirituais. Quem gosta de ter uma pessoa espiritual perto de você? Uma pessoa que ora, uma pessoa que gosta de ler a Bíblia. Quem gosta? De ter uma pessoa que gosta de jejuar, gosta de buscar Deus. Deus está falando com a gente nessa manhã. Se você é espiritual, você vai topar com as fraquezas dos fracos. E a expectativa de Deus é que nós não agrademos a nós mesmos. E olha, um dos problemas que uma pessoa espiritual corre é o senso de justiça. Veja, se você é espiritual, você é uma pessoa que gosta das coisas certas. É ou não é verdade? Só que eu te garanto que você vai encontrar muitas coisas erradas no seu caminho. E o problema dos espirituais não é lidar com aqueles que fazem as coisas certas.
Quando você encontra alguém que faz as coisas do jeito que você faz e pensa do jeito que você pensa, é fantástico, é maravilhoso. A gente toma café junto, nem vê o tempo passar. Mas quando você lida com alguém que faz o contrário, que confronta o que você faz, que age errado, que vive errado, Deus está te testando mais uma vez. Deus está te testando mais uma vez. Eu acho que eu estou começando a amadurecer. Eu acho que eu estou começando a não ter tanta justiça. Porque quando você tem muita justiça na casa de Deus, você quer corrigir tudo. Você quer resolver tudo. Você quer limpar tudo. Você quer acertar tudo. E Deus diz assim: eu prefiro que você lide com o lado humano das coisas. E lidar com o lado humano das coisas significa tolerar, tolerar, tolerar e tolerar. Fazer de conta que não está vendo, mesmo vendo. Não corrigir quando às vezes você tem que deixar o mal continuar. Por que Deus faz isso? Eu queria perguntar: Deus corrige você todo dia? Ele não corrige? Não, Ele não corrige todo dia. Todo dia Deus está lá na sua cabeça? Não. A maior parte do tempo, o que Deus está fazendo? Pronto, você respondeu já. A maior parte do tempo, Deus está fazendo o quê? Ele está tolerando o lado natural das coisas. Ô, gente, fala se isso aqui não é sério. Ô, meu Deus, como eu quero aprender o que eu estou pregando nessa manhã. Como eu quero aprender a lidar com o ser humano que sempre vai ser ser humano. Você sabia que nenhum ser humano vai virar anjo na terra? Mas a gente queria que eles virassem. Lidar com o lado humano das coisas é o verdadeiro teste para todo ser humano. Um dos lados de ser espiritual é lidar bem com o lado fraco das coisas. Não é fácil lidar com fraqueza, lentidão, exigências humanas que não são justas, dificuldades humanas, embaraços humanos. Tudo isso atrasa e dificulta o espiritual. Quando você lida com o povo de Deus, e uma das coisas mais difíceis é quando você é chamado para pastorear o povo de Deus. Porque você está no lugar de ensinar e corrigir. E você nem pode ensinar às vezes, muito menos corrigir, muitas vezes. Muito menos você não pode nem corrigir. Você tem que respeitar o lado humano das coisas. Se essa pessoa não entende, se ela não está pronta para ouvir uma correção, por que eu vou corrigir? Eu só vou piorar as coisas. Mas houve um tempo que eu não pensava assim. Houve um tempo que eu corrigia anyway. Eu corrigia. Mas o Senhor falou: eu prefiro que você tolere do que corrija. Agora eu queria perguntar ao pai e à mãe que está aqui, que não sabe o que eu estou falando. Claro que sabe. Claro que sabe o que eu estou falando. Alright? Eu queria levar você para Gênesis capítulo 33. Gênesis 33. Enquanto eu prego nessa manhã, eu oro, eu estou orando por mim aqui. Eu quero que você ore por você aí, para que Deus nos ajude a não falhar no lado humano das coisas. Gênesis 33, primeiro livro da Bíblia. Eu queria mostrar para você um homem que ele entendeu o lado humano das coisas. Gente, que coisa fantástica quando você entende e respeita o lado humano das coisas. Você ganha um troféu. Você ganha um troféu. Você ganha um troféu das pessoas que você respeita, e você ganha um troféu de Deus. Sabe por quê? Quando Deus te deu uma família, Ele não te deu anjos, Ele te deu seres humanos para você lidar. Quando Deus te deu amigos, Ele não te deu anjos, Ele te deu seres humanos falhos para você ter. Quando Deus te deu ovelhas, Ele não te deu anjos, Ele te deu pequeninos, pessoas falhas.
Quando Deus te deu colegas de trabalho, Ele não te deu generais de guerra, Ele te deu pessoas frágeis. Se você não entender a humanidade dos outros, você vai falhar no espiritual. Sabia que tem muitos de nós que até ora muito, mas não recebe respostas, porque a falha não está na oração, está no lado humano das coisas. O Espírito Santo, ele está indo tão poderoso, tão forte, tão gentil comigo nessa manhã. Eu vou deixar esse texto aberto aqui, não fecha. Eu vou mencionar um outro texto. E o texto que eu vou mencionar, você não precisa abrir, mas é a primeira carta de Pedro, no capítulo 3. O apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, aos maridos. Ele fala assim: ô maridos, vocês têm que conviver com sabedoria com a mulher de vocês. Vocês têm que entender que elas são a parte mais frágil. E vocês têm que conviver com elas com graça e com sabedoria, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ô brother, olha para mim, está solteiro? Pode orar tranquilo. Eu quero falar com os irmãos que estão solteiros. Ô brother, está solteiro? Está solteiro? Pode orar tranquilo, brother. Casou? Be careful. Se você gosta de orar e casou, be careful. Porque se você não lidar direito, não adianta orar. Está falando aqui em 1 Pedro. Sou o lado natural das coisas, estraga o sobrenatural. Agora deixa eu ir com você lá para onde eu estava. Porque em Gênesis 33, o que está acontecendo aqui é que Jacó acabou de encontrar com seu irmão Esaú. Lembra quando Esaú estava vindo matar Jacó? E ele trouxe 400 soldados. E aí se reconciliaram, se perdoaram. E aí Esaú falou assim: já que a gente está aqui, uma empolgação, deixa eu deixar meus soldados para acompanhar você. Jacó: não, rapaz. E Esaú, aquela mentalidade de guerreiro: não, deixa eu deixar meus soldados aqui, acompanhar você. E Jacó: não, meu filho, não. Deixa eu te falar por que não. Versículo 13. Respondeu Jacó: meu senhor, sabe que esses filhos que eu tenho são jovens, são criança. E eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se eles forem obrigados a caminhar demais por um dia só, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante do seu servo. Eu seguirei atrás, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, e aproveito e coloco aqui das mulheres também, que até que eu chegue a meu senhor em Seir. Sabe o que Jacó fez? Recusou uma proposta para poder preservar o lado humano das pessoas que ele tinha com ele. Jacó sabia que se ele botasse aqueles meninos para andar muito rápido no passo dos guerreiros, aquelas vacas, aqueles animais, ele ia prejudicar. Quando o líder não sabe respeitar o lado humano do rebanho, das pessoas que ele tem, ele termina colocando aquele rebanho, aquele povo em caminhadas exaustivas que vão prejudicar o lado humano das coisas. E veja, às vezes ele faz com uma boa intenção, porque se vinha guerreiro, você queria que chegasse mais rápido, quem não quer chegar mais rápido em algum lugar? Só que às vezes Deus diz assim: escuta, melhor chegar atrasado do que não chegar em lugar nenhum. Melhor chegar, fala comigo, melhor chegar atrasado. Do que no meio do caminho você ferir um monte de gente, você passar por cima de um monte de gente, você ofender a humanidade. Alguém dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Porque Jesus é bom. O lado difícil de ser espiritual é lidar com o lado natural das coisas, que não tem nada de espiritual nem de inspirador. Você tem que ter paciência, você tem que perdoar, atrasos, humanidades, falhas, má vontade, e a lista é grande. É grande ou não é? Agora, vamos para o final dessa mensagem. Eu quero falar sobre discernindo o lado humano das coisas. Existe uma palavra que
Eu não quero usá-la no sentido pejorativo dela, mas um sentido que eu penso que aplica, é o lado da política humana. Política é uma coisa que, para você ser um político, você tem que saber fazer política. Não é? Se você for uma pessoa muito, você não serve para ser político. Porque para você ser um político, você tem que saber o jogo de cintura. É ou não é? Porque você está lidando. Imagine você, uma pessoa que faz campanha para ser o presidente de um país. Eu te pergunto, quantas personalidades tem num país? Quantos grupos distintos tem num país? Quantas vias de pensamentos tem num país? Quantas culturas tem dentro de um país? E você é o presidente de todos. Para você ser um político, você tem que saber agradar a todos. Então, existe um lado dessa palavra que é quando você tem que olhar para o ser humano e reconhecer que algumas coisas sempre vai ter nas pessoas. Por exemplo, o lado das guerrinhas humanas, das picuinhas, o lado da imaturidade das pessoas, da negligência, da falha, o lado dos corredores do poder. Em qualquer grupo que você tiver diante de você, alguém vai estar querendo tomar o poder, manipular as outras pessoas. Existe uma política que você tem que ter um discernimento de Deus para discernir o lado humano das coisas, porque é aquele lado que você tem que aprender a administrar as pessoas. Existe um lado muito humano no meio da obra de Deus. Fala comigo, a obra é de Deus, mas feita de seres humanos. Não tem escape nem para mim, nem para você. Não tem escape. A gente quer ser espiritual, a gente quer lidar. Se desse, eu lidaria só com oração. Ô, coisa boa. Lidar só com Bíblia. Mas aí o irmão está com sede. E tem que beber água. O irmão precisa dormir? O irmão está se sentindo mal, tem que orar pela dor de cabeça? Parente morreu no Brasil. Tem um lado humano aqui que tem que resolver. Deus não ignora nenhum deles. O nosso Deus não ignora o nosso lado humano. E Ele pede que você não ignore também. Que você aprenda a buscar toda a paciência que Ele tem. Uma das maiores qualidades de Deus é a longanimidade. É uma das palavras mais grandes, maiores que tem. Longanimidade. Que já está falando o que ela é. Paciência, paciência, paciência. Quando você tiver toda a paciência, aí você para e pega toda a paciência e vai tudo de novo. Paciência, 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 paciência. Deus está sendo longânimo com o mundo. Deus está tolerando. Uma das coisas que eu mais admiro em Deus todo dia é como Ele está tolerando o ser humano todo dia. Tolerando, tolerando, tolerando. Que celebra o nosso Deus por isso. Louvado seja, meu Pai. Vou mostrar para você como lidar com o lado humano das coisas pode te desqualificar no lado espiritual. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, eu estou indo para o final da minha mensagem. 1 Timóteo 5, 8. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: se alguém não cuida dos seus, e está falando da sua família, especialmente dos da sua família, o que acontece com ele? Tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Agora, imagina uma pessoa que ora muito, jejuma muito, lê muito a Bíblia, está na igreja o tempo todo, mas não cuida da família. O que Deus está dizendo? Jogou tudo por terra. Você percebe que o lado humano estraga o lado espiritual? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. Come on, church. E é pior do que um incrédulo. O que Deus está dizendo? Vê se você não falha no lado natural, porque se você falhar nesse lado aí, você perdeu tudo. Eu queria fazer uma pausa nesse momento para falar sobre a questão das relações humanas, especialmente dentro da igreja. Deus nos colocou. Quem é que tem Deus como sua autoridade, seu pai, seu governador, seu tudo? Eu também. Só que Deus colocou eu e você debaixo de autoridades humanas.
o Deus que é Deus na sua vida é representado na vida de um pastor, que não é um anjo. É chamado de anjo da igreja, mas não é anjo. Se dormir com ele, você vai ver que não é. Mas ele exige que você seja submisso ao seu pastor. Ele exige que você dê satisfação. Ele exige que você se relacione com ele como se você estivesse relacionando com o seu Deus. Então tem pessoas que dizem assim: eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Já quebrou o lado humano das coisas. Já se desqualificou. Quem aqui tem pai e mãe? Ou já teve? O que a palavra de Deus diz? Honra teu pai e a tua mãe. Ah, não, eu só honro a Deus. Ah, é? E o pai e a mãe? Ah, mas eles não são crentes. Eles não... Uau, não é isso que está dizendo a Bíblia. Está dizendo honra o pai. Porque existe um lado humano que Deus não... Eu vou mais longe, porque Jesus foi mais longe. Em Mateus 5,23 ele falou assim: se você vier trazer sua oferta. E hoje foi mencionado isso aqui. E a oferta é o quê? Uma coisa sobrenatural, espiritual. Quando você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, você está fazendo uma adoração sobrenatural através da sua oferta. Só que ele diz assim: se você lembrar que tem um irmão com um problema, e eu queria aproveitar e compartilhar algo que o pastor Paulo compartilhou comigo lá na mesa de casa. Ele falou uma coisa que eu não tinha percebido sobre Caim e Abel. Nas revelações do pastor Paulo, que são coisas que eu não vou nem entrar, porque você sabe, né? Uma pessoa que conversa com anjo, ele vai aprender coisas que você não sabe. Ele diz que Caim foi um filho, primeiro filho de Adão e Eva, nascido fora do jardim. Nascido fora do jardim. Foi a primeira vez que Eva teve um filho com dores, não só na hora do parto, mas na gravidez. Então ele, no entendimento dele, Caim foi um filho difícil para Eva. Caim foi um filho difícil para ela. Primeira vez que ela teve que enfrentar a dor no corpo e aquela rejeição, ele tem um pensamento de que Caim tinha aquele sentimento de rejeição, que ele nasceu com rejeição, entendeu? Já Abel não, já Abel foi o segundo, ela já estava mais preparada, então é como se Abel foi aquele filho que ela já não teve tanta coisa ruim na gravidez com Abel do que ela teve com Caim. Então Caim já nasceu com aquela coisa ruim de rejeição assim, e ele já tinha um problema com Abel, porque ele era amado e Caim era meio rejeitado. Então na hora da oferta, que ele foi ofertar, Deus não aceitou, porque ele não estava bem com o irmão. Era a forma que Caim via Abel. Não era bem a oferta em si. Porque Deus diz que se você vier trazer sua oferta e lembrar que o teu irmão tem um problema, resolve primeiro. E Caim não resolveu. Caim não resolveu o problema com Abel. Não resolve o problema. Eu vou te matar um dia. Então Caim não resolveu o problema. Então quando você falha no lado natural e você não resolve o problema com o ser humano que está aqui, e o apóstolo João diz na sua primeira carta: se você não ama o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Então o lado natural está falando forte, está gritando forte. A gente tem que orar, jejuar, se humilhar e resolver o problema das relações humanas, porque Deus não vai aceitar que a gente ofereça ofertas sem resolver com o ser humano que está do nosso lado. Vou terminar essa mensagem agora e realmente estou indo para o final, dizendo que o lado humano das coisas nunca é perfeito, pelo contrário, ele é um lado que pode estragar tudo. Vou dar 3 exemplos aqui. Deus chamou os filhos de Arão para serem sacerdotes. Ele tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. 4 filhos de Arão foram consagrados ao sacerdócio quando o tabernáculo foi erigido pela primeira vez. Ninguém jamais havia sido sacerdote de Deus com aquelas vestes ungido. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar foram consagrados. Mas o lado humano de Nadab e Abiú estragaram as coisas, porque um dia os dois decidiram acender um fogo estranho e entraram no tabernáculo para exercer o seu sacerdócio pela sua cabeça humana. Você que tem um ministério na igreja, que gosta de fazer do seu jeito, cuidado, porque Deus não aceita.
e eles foram mortos na presença de Deus. E o que estragou o sacerdócio foi o lado humano deles, que superou o seu lado sobrenatural. Mas Eli também tinha filhos que eram sacerdotes. E a palavra de Deus diz que os filhos de Eli eram maus diante do Senhor. Como que você pode ser um sacerdote de Deus, tá? A unção de Deus por você, mas dentro de você, aonde? No seu lado humano, você é uma pessoa má. E a pessoa má que você é vai se manifestar no ministério. A pessoa ranzinza que você é, a pessoa amargurada que você é, vai se manifestar no ministério. Não importa quem você seja, o que você faz. Você tem que resolver o lado humano das coisas primeiro com você. Você tem que resolver o problema da pessoa que você é, porque ela vai se manifestar no ministério. E quando Deus apareceu a Samuel, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles se prostituíam com as mulheres que ministravam na porta da igreja, na porta da tenda da congregação. E Deus disse para Samuel: eu vou destruir os filhos de Eli. De verdade, os filhos morreram no mesmo dia numa guerra, porque o lado humano das coisas é que estraga o ministério. Mais um exemplo. Samuel foi um grande juiz e profeta, sacerdote de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Samuel ficou velho, os filhos dele não seguiam o exemplo dele. 3 sacerdotes, cujos filhos deixaram a sua humanidade. Diz que os filhos de Samuel aceitavam propina. Eles não eram fiéis, eles não eram justos e santos como Samuel. E eles deixaram o seu lado humano, o lado da cobiça, o lado da... Esses homens que eu mencionei, Nadab e Abiú, os filhos de Eli, os filhos de Samuel, eram homens do ministério, eram homens da igreja, filhos de pais crentes, mas eles deixaram o seu lado humano estragar o seu ministério. Se você não lidar com o seu lado humano, o seu ministério vai ser estragado. Você tem que lidar com essa pessoa que está dentro de você, essa pessoa bem humana que está dentro de você. Deus, apesar de tudo isso que eu falei, vou terminar com esse pensamento: Deus não escreve suas histórias sobrenaturais sem incluir o nosso lado humano. Incrível, incrível, incrível. Vou terminar com esse ponto. Deus é sobrenatural, como eu comecei essa mensagem. E Deus continua fazendo coisas sobrenaturais através dos homens, mas Ele não viola a humanidade dos homens. Em toda a história de homem ou mulher que Deus usou, tem um casamento por trás. Tem uma história de amor, tem uma história humana, tem filhos, tem uma vida que a pessoa passou um sofrimento, passou uma situação. E Deus inclui todas aquelas coisas, tolera todas aquelas coisas, caminha com todas elas para realizar o seu plano. Eu não sei se você entendeu esse ponto, mas eu quero enfatizar ele mais uma vez. Eu vou enfatizar ele contando para você um seriado que eu estou assistindo sobre as primeiras damas dos Estados Unidos. Geralmente se faz muito filme sobre os presidentes dos Estados Unidos, mas esse seriado ele é uma história das mulheres dos presidentes dos Estados Unidos, vários deles, né? Começando com Franklin Roosevelt, que foi presidente nos anos 30, na época da Depressão. Uma das histórias que tem ali é da esposa do presidente Gerald Ford, que era presidente em 1974. Junto com essa história, eles colocam a história dos Obama, que foi presidente em 2010, 2015. Então, eles contam as histórias dessas pessoas, mostrando como foi a infância daquelas mulheres. Como elas eram jovens, quais os sonhos que elas tinham quando eram jovens. Elas estavam destinadas a ser a primeira dama dos Estados Unidos, iam casar com o presidente dos Estados Unidos. E eles começam a mostrar a caminhada histórica pessoal de cada pessoa. Uma coisa que talvez vocês não sabem é que Betty Ford, que era a esposa do presidente Gerald Ford, que ele foi presidente em 1974, depois que o Nixon abdicou da presidência por causa do problema Watergate. Talvez ninguém nem sabe do que eu estou falando. Mas ela era uma pessoa que teve um câncer, ela passou muitos problemas de saúde, ela foi a primeira mulher, primeira dama dos Estados Unidos que ela começou a falar publicamente da sua vida
pessoal e ajudar outras mulheres a enfrentar os seus problemas publicamente. E eu vim assistindo e Deus falando comigo, a grande história que eu tenho na vida de cada um inclui o lado humano de cada um. Eu não desprezo o lado humano de cada um. Eu incluo a humanidade de cada um na minha história sobrenatural que eu estou escrevendo. Não sei se você entendeu esse ponto. Mas o que Deus está dizendo é, o que quer que você tenha passado, o que quer que outras pessoas tenham passado, você tem que considerar. Você não pode ignorar a história das pessoas. Você não pode ignorar o sofrimento delas. Você não pode ignorar que o endurecimento do coração delas hoje tem alguma razão. Tem alguns caminhos, tem algumas coisas que levaram ela a ser o que ela é até hoje. Ela não superou esse problema até hoje, porque ela não teve essa e essa situação. Existe um lado humano atrasando as coisas, existe um lado humano amarrando as coisas espirituais, sobrenaturais, que é para acontecer na vida de todos, mas Deus está no controle do lado humano da nossa vida. O que eu estou pregando nessa manhã, eu não tenho controle, eu gostaria de ter controle, eu gostaria de ser um expert, eu gostaria de realmente estar sendo a melhor pessoa que sabe lidar com isso, mas eu não sei. O lado humano das coisas é muito desafiador para qualquer um de nós. Senhor, nesse momento eu convido você. A gente vai orar. E a gente vai orar pelo quê? A gente vai pedir graça a Deus. Aqui no altar, a gente vai dizer, me ajuda, porque eu quero saber enfrentar o lado humano das coisas. Enquanto essa música toca, você não conversa com ninguém nesse momento, por favor. Não abrace ninguém, não toque em ninguém ao vir para o altar. Tenha um momento a sós com Deus. Comece a orar. Comece a pedir graça ao Senhor.